passar aí no jardim. Quantas pessoas é que achas que já estão aí em direto agora, não é? Ok. Ok, tão rápido. 4.000 pessoas. Então, vocês, os 4.000 que já estão em direto, convidem outras 10.000, 15.000, 16, 30.000. Então, convido 30 pessoas também para se ligar à nossa live. Bom, caros amigos, a live é muito rápida, então vamos iniciar assim. O que é que nós temos a falar hoje? Bom, primeiro, queria partilhar convosco, naturalmente, que depois da acusação que me foi feita, nós não tivemos essa conversa, né? Como vocês sabem, fui acusado de 5 crimes. Destes 5 crimes, dos quais vocês sabem que o primeiro crime é de apologia ao crime. Isto é alguém que até certo ponto promove ou que, digamos assim, esteja favorável que se cometa crime. Apologia é isso, é defender, é promover. Então, apologia ao crime, outra é incentivar ou instigar ao crime, e depois temos a desobediência coletiva, e depois temos 2 crimes ligados ao terrorismo. Mas penso que toda a gente ficou atenta e mais sensível com a questão do crime de terrorismo. Bom, tudo bem, agora sou acusado de crime de terrorismo. Bom, eu estive a ver, e penso que muitas pessoas também já receberam a própria acusação, né, do que nós somos de fato acusados, e vocês vão ver que aquele documento da acusação é um documento extremamente fraco, quer dizer, até certo ponto envergonha a própria Procuradoria-Geral da República, quer dizer, é um documento mais político e até certo ponto parece, em algum momento chega a parecer que é uma reportagem jornalística, portanto não tem a base jurídica, a fundamentação jurídica forte, mas é o que nós temos. Mas, caros amigos, como eu sempre disse, estou aqui pronto, né? Alguns achavam que eu haveria de ficar fora do país, havia de andar-me aí a esgueirar-me, a fugir. Não, estou aqui no país, estamos a constituir os nossos advogados, temos vários voluntários advogados portugueses, angolanos, moçambicanos, brasileiros também, mas naturalmente que aquele que vai estar num tribunal tem que ser um advogado inscrito na ordem dos advogados aqui em Moçambique. Mas estamos prontos e é um julgamento, como vocês sabem. Até por acaso eu recordei-me das palavras do antigo presidente Armando Emílio Guebuza, que dizia, digamos assim, da forma dele, que a Procuradoria era um órgão manipulado, um órgão, digamos, que é usado pura e simplesmente para a perseguição política de opositores, não é? Então, era isto que eu queria aqui partilhar convosco, que é exatamente a confirmação dos 5 crimes, e estou pronto, vou defender-me, estou pronto para qualquer situação, estou pronto para qualquer decisão, e também, digamos que o povo vai ter uma oportunidade única, porque vamos ter o primeiro julgamento político da atualidade, não é? Então, era isto que eu queria conversar um bocadinho convosco. Estamos prontos, estou de pedra em cal para ir a esse julgamento e comprovar que, de fato, temos um regime que só está, digamos assim, preparado para perseguir as pessoas, só está preparado para perseguir os opositores, tanto ao sistema. Portanto, esta era a primeira coisa que eu queria vos dizer e dizer ao povo moçambicano que vamos estar atentos. Vamos estar atentos porque vem aí a prova evidente de que, de fato, temos um regime que se posiciona como inimigo do povo, ok? Bom, caros amigos, também queria vos falar de uma coisa aqui que eu acho importante. Daniel Francisco Chapo, na Zambésia, disse que a Guerra dos 16 anos criou menos danos do que as manifestações. Isto é, as manifestações foram piores que a Guerra dos 16 anos, em termos de danos. Bom, eu achei muito interessante um internauta, um guru lá das redes sociais, o Damião Cumbana, que ele dizia que, bom, este tipo de análise que é feita desta maneira só pode ser realmente porque a guerra iniciou e Daniel Francisco Chapo ainda não tinha nascido, naturalmente. Quer dizer, ele não tem ideia, não faz ideia
do que foi a Guerra dos 16 anos. Aliás, a Guerra dos 16 anos foi de 1977 até 1992. Em 1992 ele tinha 15 anos. Então, com 15 anos, provavelmente muitas questões ligadas à percepção real do que acontecia em Moçambique, ele podia não ter, quer dizer, ainda não tinha capacidade e maturidade para perceber o que aconteceu durante a guerra, não é? Então, se calhar é mais por causa disso, porque agora eu vou aqui dar-vos dados extremamente importantes que é para recordar-vos alguns dados só para perceber os danos causados pela guerra dos 16 anos. Durante a guerra dos 16 anos, alguns não sabem, mais novos, a avaliação que foi feita até este momento foram de 1 milhão de mortos. Atenção, presta atenção, abre muito bem os ouvidos, estou a dizer aqui, 1 milhão de mortos. Isto, segundo as Nações Unidas, e aquilo que foi possível, digamos, contabilizar ou inventariar. Porque há muitas pessoas que desapareceram, há muitas pessoas que foram sequestradas, nunca mais foram vistas, mas aquilo que foi possível comprovar nos 16 anos de guerra foi 1 milhão de mortos. Durante os 16 anos de guerra, a avaliação que é feita pelas Nações Unidas foi entre 4 a 5 milhões de deslocados internos. Portanto, dentro do país, entre províncias, pessoas que fugiam, digamos assim, de situações de perigo de vida, foi entre 4 a 5 milhões de pessoas. Só de refugiados, isto é, pessoas que deslocaram do nosso país para fora do país, foi 1 milhão de deslocados, sobretudo no Malawi, no Zimbábue e na África do Sul. Só de minas terrestres levaram 20 anos a serem desativadas em todo o território nacional. Vocês imaginam o que é isto? Só em 2015 é que as Nações Unidas decretou que Moçambique estava de fato livre de minas. Portanto, foram 20 anos com minas terrestres. O PIB, isto é, a produção nacional, tinha caído, a educação tinha caído. Existe um estudo que mostra que cerca de 30% das escolas primárias tinham sido desativadas, estavam inativas, portanto não funcionavam. Os centros de saúde também, o nível de saúde também caiu bastante em Moçambique. Agora, caros amigos, eu quero fazer também aqui uma ponte com uma outra coisa que Daniel Francisco Chapo disse também na África do Sul, na cimeira dos partidos libertadores, que ele dizia que existem forças imperialistas e neocolonialistas, e também introduzia isto também a questão da extrema-direita, que quer acabar com os partidos libertadores. Quer dizer, um discurso que foge da responsabilidade dos problemas reais que os nossos países têm e quer se refugiar no fácil discurso de que existe uma conspiração internacional, de que o Ocidente é que quer voltar a neocolonizar Moçambique, de que há um poder imperialista que quer ocupar o território moçambicano. Quer dizer, até a palavra imperialista hoje praticamente já não é usada, não é? Isso era usada mais na Guerra Fria. Hoje há outros termos mais adequados à situação real da modernidade. Tanto também está a usar a linguagem totalmente desadequada. Tanto uma pessoa que não percebe exatamente da análise sociológica dos fenómenos atuais. Portanto, não tem percepção real sobre a análise da geopolítica e das questões pertinentes. Tanto mais que até o presidente Joaquim Chissano, né, que também é o presidente que tivemos, né, eu já falei aqui várias vezes sobre as questões do presidente Chissano, ele próprio chegou a dizer que os partidos libertadores tinham se separado, tinham se afastado do povo. Que me parece muito bem essa percepção. É uma pena que ele próprio diz isto neste ambiente, mas na prática ele próprio, em Moçambique, nada faz para que esse fosso
entre os políticos e o povo seja reduzido. Tanto mais que ele andou na campanha da própria Frelimo, ele teve uma oportunidade de ser um moderador no conflito que nós tivemos. Joaquim Chissano não se posicionou como moderador, com a posição que ele tem, com os cargos que já ocupou. Ele deveria ter aparecido como a reserva moral nos conflitos e nos problemas que houve em Moçambique, mas ele foi excessivamente partidário. Portanto, o que ele foi dizer na África do Sul não é a prática dele. A prática dele é de uma pessoa partidária, a prática dele é que é uma pessoa do fundamentalismo partidário, e a prática dele é que ele está na origem também desta Frelimo ter se desviado do povo, ter se tornado inimiga do povo. Então, ainda o presidente Chissano teve essa tirada um pouco razoável. Eu lembro-me também que o próprio presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, chegou a dizer também que é preciso fazer meia-culpa. Quer dizer, até os velhotes, digamos assim, Cyril Ramaphosa, Joaquim Chissano, Thabo Mbeki, reconhecem que o problema deve ser analisado numa autorreflexão pelos partidos libertadores e não atirar a culpa para o Ocidente, para o imperialismo, para o neocolonialismo. Quer dizer, a culpa não é do outro. É preciso saber, dentro dos vossos próprios países, como é que estão a gerir a coisa pública? Como é que estão a gerir as necessidades da população? Estão a responder aquilo que são os maiores anseios do povo ou não? Estão a respeitar os direitos humanos? Estão a respeitar a oposição? Problema que nós temos, crime organizado que acabou assaltando esses partidos libertadores, esse é que é um problema sério. Como é que não se vão afastar do povo quando nós temos aqui em Moçambique esta indústria que está a crescer dos raptos e dos sequestros, que já levou centenas de famílias de empresários a desaparecerem de Moçambique? Muitas delas hoje estão na África do Sul, algumas delas estão em Portugal, outras no Luxemburgo, muitas delas no Dubai. Então, como é que esses partidos libertadores vão aqui falar de imperialismo? Os raptos e sequestros são feitos pelos imperialistas. Os crimes estão a acontecer agora, a polícia balear-se umas às outras. Isso é problema do imperialismo. Roubo de votos que é feito nos últimos 30 anos, isso é feito pelo imperialismo. Portanto, é um discurso totalmente absurdo, medíocre, extremamente triste, e que até envergonha a juventude, como muita gente diz que ela é jovem, mas que juventude é esta, com ideias muito mais retrógradas até do que os próprios velhos. Joaquim Chissano e o Cyril Ramaphosa até o suplantaram em termos de ideias mais jovens, ideias mais frescas, não é? O problema que está aqui, que tem que ser refletido, esses partidos de uma matriz comunista como a Frelimo, já sabem da famosa doutrina do comunismo, da crítica e da autocrítica. Então, já não fazem autocrítica. Já se esqueceram da autocrítica. Não, já se esqueceram, tem que olhar para dentro do próprio Partido Frelimo e ver como é que o Partido Frelimo foi se tornando uma organização mais próxima dos criminosos do que do próprio povo. Já se esqueceram de fazer. Esse é o exercício que tem que ser feito. Eu estive a fazer uma análise só para vocês perceberem o que aconteceu nos últimos 50 anos que seja uma coisa mais grave. A corrupção que ocorreu durante os 50 anos do reinado da Frelimo. O Banco Africano de Desenvolvimento e o Instituto de Estudos Econômicos e Sociais de Moçambique fizeram estudos. Eu fui ler estes documentos, vou fazer um resumo muito breve, é 1 minuto, para vocês perceberem o que está a acontecer em Moçambique. Ao longo destes 50 anos, este é que é o problema, este é que é o grave problema que a Frelimo tem. Não é o problema do imperialismo. Ao longo de 50 anos, a dívida pública de Moçambique, que chegou a estar de nível de 40% do PIB, a partir do momento das dívidas ocultas, passou para acima de 100% do PIB. Este é que é o problema, tem que analisar isto. O grave problema que as dívidas ocultas causaram a Moçambique. Levaram Moçambique a ser isolado diplomaticamente.
levaram Moçambique a ser cancelado o apoio ao orçamento. Toda a gente está recordado disto. Levou Moçambique a ter os índices de pobreza mais altos. Hoje, a incidência da pobreza em Moçambique está a 68%. Significa que mais de 23 milhões de moçambicanos estão em situação de pobreza extrema em Moçambique, miseráveis, por causa da má gestão da Frelimo. Grandes escândalos da corrupção, de desvio de fundos, feitos pela própria Frelimo. Eu já falei das dívidas ocultas. Acho que as pessoas estão bem recordadas do escândalo dos aeroportos de Moçambique. Estão bem recordados dos escândalos da Covid-19. Os dinheiros que eram para o povo da Covid-19 foram roubados. Os escândalos do Fundo de Desenvolvimento Agrário, vocês sabem disso. O escândalo das bolsas de estudo que eram entregues a algumas pessoas ligadas ao próprio Partido Frelimo. Os contratos, contratos que são distribuídos de uma forma direta e corrupta, o tráfico de influências. Já falei aqui dos crimes, dos raptos, os sequestros, os desvios de fundos. Portanto, isto tudo aqui, meus amigos, é que é a imagem real e o espelho do que a Frelimo se tornou, e é por isso que acabou o povo se afastando dessa própria Frelimo. Não tem nada a ver com o imperialismo. Se a gente falar do imperialismo e falarmos do neocolonialismo, até vamos perceber quem que trouxe o tal imperialismo. Foi a própria Frelimo. Na década